Seguimos com a série Revelando o Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do livro de Revelações. Vamos falar sobre a prisão de Satanás, a ressurreição dos mortos, o julgamento do trono branco e o lago de fogo. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Até aqui encerramos o capítulo. Nós vamos passar para o estudo. Acho que já dá para iniciar o estudo versículo por versículo, porque tem um material bem interessante para a gente interpretar aqui desse capítulo 20. É um capítulo assim bem conhecido do livro de Apocalipse, que fala da primeira ressurreição, né? Depois do julgamento do trono branco, prisão de Satanás, fala do lago de fogo e enxofre. É um capítulo que chama muita atenção. Então a gente vai precisar que todos prestem bastante atenção e a gente vai passar para as explicações. Pode ser, irmão Flávio? Ou você quer fazer algumas considerações iniciais? Então, irmão, como é que tá o áudio? O áudio ficou Tá estranho bom? agora. Volta como estava antes, por gentileza. O áudio tá bom agora? Só tá um pouco baixo, mas tá nítido. Ok. Então, como nós estávamos falando, esse capítulo 20 de Apocalipse, ele vai apresentar o início do milênio e o final do milênio com o julgamento final. Então, é bastante importante entender esse capítulo corretamente, porque, inclusive, nele está a chave do entendimento aonde vai ser o milênio, se vai ser no céu ou se vai ser aqui na Terra, nesse capítulo 20, como nós vamos agora analisar, né? Pode continuar então, irmão Gilberto. Então, perfeito. Eu vou dar início aqui ao estudo. Nós finalizamos a apostila hoje
E sempre que o irmão Flávio quiser complementar alguma coisa, ele pode me interromper a qualquer momento para complementar alguma coisa. Tudo bem, irmão Flávio? Fica à vontade. Sim, daí eu tiro o link mute e aí significa que eu vou querer falar alguma coisa. Tá bom. Então vamos lá. Introdução ao capítulo 20. Nós chegamos agora à derrota do último dos adversários introduzidos nos capítulos 12 a 17. A meretriz, a besta e o falso profeta já caíram. Isso nós vimos nos estudos anteriores, né? Quem não conseguiu acompanhar pode pegar pela playlist ou pelo próprio canal também. Agora falta somente a derrota de Satanás para completar a vitória do Cordeiro. Desde o capítulo 12, temos aguardada a vitória prometida sobre o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Aqui os atributos de Satanás, né? No Éden ele é chamado de serpente, é o pai da mentira, e aqui ele é chamado de dragão. Então vamos para o versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo, ele vem é um anjo poderoso, que ele vem com a autoridade de Deus. Nós tivemos duas menções anteriores, uma no Apocalipse 10, versículo 1, e outra no capítulo 18, versículo 1. Então, só para a gente recordar, em Apocalipse 10, e vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, em Apocalipse 10, que a gente fala da questão lá da reforma protestante, também desce um anjo com autoridade. E no Apocalipse 18, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18 é a continuação da condenação da grande meretriz, quando Deus pede para o povo dele sair do sistema religioso, né? Então também desceu um anjo com grande poder. O mesmo ocorre aqui em Apocalipse 20, né? Porque tinha que ser um anjo poderoso com a chave do abismo para prender Satanás. Então, na sequência, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui é o versículo 2. Então, a mesma descrição do diabo dada em Apocalipse 12, 9, esses nomes, mas aqui o anjo do céu prendeu o dragão. Ele está sob o domínio deste servo do Senhor. Vamos relembrar o que aconteceu em Apocalipse 12. Na verdade, em Apocalipse 12, Satanás ele foi derrotado. Só que ele perdeu o acesso que ele tinha ao céu e ele foi precipitado para a terra. Quando Cristo consumou a obra de salvação, Cristo, né, um homem perfeito, sem pecado, sem máculas, que ele resistiu à tentação de Satanás, ele não pecou, então ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a morte. Quando ele concluiu essa obra, Satanás e os seus anjos foram derrubados. Então a gente vai só lembrar esse trecho de Apocalipse 12 que é importante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, dados com ele. Então, quando Cristo concluiu a obra, Satanás e seus anjos não prevaleceram e nem mais o lugar deles se achou nos céus. Eles caíram aqui na terra. Então eles ainda, até o momento, eles conseguem agir mais restritos aqui na terra. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então ele foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Até Cristo concluir a obra dele, até ele consumar, por isso que ele falou na cruz, está consumado, né?
Satanás ele acusava os irmãos na frente do trono de Deus. Ele falava que não existia nenhum homem perfeito, que não existia nenhum homem sem pecado, porque ele tentou o primeiro Adão caiu, e entrou a corrupção, entrou o pecado no mundo, maldita a terra por sua causa. E desde então Satanás acusava que a coroa da criação, que seria o homem, todos eram corruptos, todos eram falhos, pecadores. Só que quando Cristo conseguiu, por isso que é muito importante a gente entender que Cristo não é o próprio Deus. A Bíblia deixa muito claro que ele é o segundo Adão, ele é o Filho de Deus. Ele é homem, né? Um homem perfeito, um homem que não pecou, um homem perfeito. Quando ele concluiu, ele derrubou Satanás para a terra. Então, por isso que consta assim, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Vou repetir. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então faz 2000 anos que o diabo está atuando exclusivamente na terra. Por isso que a gente está nesse estado aí de praticamente perdição total, né? O próprio Jesus falou, será que quando o Filho do Homem retornar ainda haverá fé na terra? Porque o diabo ele sabe que ele tem pouco tempo e ele está agindo com grande ira na tentativa de levar todos à perdição. Então, aqui, esses 1000 anos de prisão de Satanás, eles serão literais, tá? Neste período será instaurado o reino de regeneração da terra até a descida da Nova Jerusalém Celestial, que nós vamos ver no capítulo seguinte, no capítulo 21. É importante tecermos algumas considerações sobre o reino milenar de Cristo. Pode falar, irmão Flávio. Então, nós temos a questão aí... Se puder tirar do vivo a voz, irmão Flávio, deixar no celular normal, limpo, aí o som fica mais nítido. Deixei o celular normal agora. Ótimo, perfeito. Então nós temos aí uma linha de interpretação sobre a prisão de Satanás. Essa linha de interpretação é mais defendida pelos adventistas. Eles acreditam que Satanás ele vai ficar aqui na terra caótica, totalmente destruída. Ele vai estar preso circunstancialmente, né? Mas a leitura que o irmão Gilberto fez do capítulo 20 de Apocalipse fala bem claramente, até o versículo 3 especificamente, diz que ele é aprisionado e é colocado selo sobre ele para que ele não saia da prisão, para que não engane mais as nações. O motivo da prisão de Satanás é para que ele não engane as nações. Não há nenhuma lógica do diabo estar preso se não existe nações. Se o motivo da prisão dele é porque existem nações para ele enganar. A profetisa do movimento, que já é falecida, em seu livro, ela tenta explicar que essas nações seriam nações de outros planetas, de outros mundos, que o diabo enganaria. Mas se o diabo foi preso aqui na Terra, ele não pode sair daqui da Terra, como que ele vai enganar supostas nações de outros planetas? Primeiro que não existe vida em outros planetas, isso é antibíblico. Então a prisão de Satanás no capítulo 20 é literal. O anjo desce com o objetivo de prender, de realmente jogar ele num lugar chamado abismo, que nós vamos ver na sequência do estudo, aonde que é, para que ele não engane nações, porque vão existir nações restantes no reino milenar. Vão existir essas nações. Quem quiser conferir isso também, tem no meu canal um estudo sobre os restantes das nações no reino milenar. É um estudo que eu subi recentemente e ali esclarece biblicamente bem essa parte. Vamos na sequência então, irmão Gilberto.
Então vamos na sequência. Nós vimos que o Satanás ele foi precipitado na terra, no capítulo 12, não se achou o seu lugar nos céus, ele foi derrubado. Então ele está agindo com grande ira e por isso ele vai ter que ser preso, porque para parar de enganar as nações durante esses 1000 anos. Então quando Cristo retornar, ele vai ser preso. Para a instauração, né, do reino milenar. Não teria como instaurar o reino milenar de Cristo com Satanás solto na terra, com ele e os anjos dele soltos na terra e aterrorizando, né, como eles fazem hoje, levando todo mundo ao engano. Então, vamos para algumas considerações aqui sobre esse reino milenar de Cristo. Os profetas, eles nos revelam o local exato em que o Messias, o rei ungido de Deus, retornará. Temos aqui, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Então isso está em Zacarias 14:4. Começando com Jerusalém, sua capital, ele irá expandir seu reino para o mundo. Nós temos também uma passagem, Jesus falando para os discípulos sobre o reino de regeneração de todas as coisas. Então Pedro lhes respondeu. Olha o que o apóstolo Pedro estava perguntando para Jesus. Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso não aconteceu ainda, mas quando o Cristo voltar, vai acontecer. Os apóstolos e os santos, eles vão participar desse reino de regeneração. O tempo de restauração, ele é mencionado aqui no livro de Atos. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então ele está temporariamente no céu. Ele foi o único que subiu até o céu. Todos os demais mortos estão no Sheol, estão na sepultura. Só ele ressuscitou. Nós estudamos, né? Ele é a primícia dos mortos. Primícia é o primeiro. Então ele é o primeiro ressuscitado. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Atos 3, 19 a 21. Então está muito claro, está totalmente literal aqui, que vai chegar um momento que Cristo ele vai retornar para restaurar todas as coisas durante esses 1000 anos, até para que a nova Jerusalém celestial, o tabernáculo de Deus, possa descer aqui na terra. Que é a sequência, que é o capítulo 21. Não daria para o reino de Deus vir agora, do jeito que está a terra hoje, está totalmente caótico, né? A gente está pior que Sodoma e Gomorra hoje. Então, por isso que vai ter esse reino de restauração. Então nós temos o tempo de restauração, nós temos Jesus explicando sobre esse reino de regeneração para os discípulos, o local exato onde o Messias vai retornar, tudo bem delineado aqui na Bíblia. No versículo 3, ele lançou-o no abismo. Então o anjo lançou Satanás no abismo. Ele lançou-o no abismo e ali o encerrou. O encerrou é o prendeu. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, algumas denominações ensinam erroneamente que abismo é o mesmo que superfície da terra, e os sofrimentos de Satanás resumem-se ao fato de não ter a quem tentar. Só que esse ensino, ele não está correto. Vamos entender por quê, Certa vez, Jesus deparou-se com um endemoniado gadareno. Falaram para aumentar a fonte do texto. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu dei um zoom, então vamos lá. Certa vez, Jesus deparou-se com um endemoniado gadareno. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?
Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:29. Em Lucas 8:31, e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Então, com base em tais passagens, vemos que a superfície da terra não é um abismo, pois se fosse, esses demônios eles não iam rogar, não iam clamar que não os mandasse para o abismo, pois eles já estariam no abismo. O abismo ele é um lugar de tormentos, e eles sabiam disso. Eles sabiam que futuramente iriam para lá, porém não lhes era ainda chegada a hora. Os demônios eles entendem até bem de escatologia, né? Eles sabiam que não era a hora, ó, vieste nos atormentar antes do tempo, porque ainda Jesus ele não tinha derrotado Satanás. Então os demônios, é incrível, né? Eles sabem mais de escatologia do que os próprios muitos pregadores aí do sistema. Então, a respeito do destino de Satanás, antes mesmo do profeta João escrever o Apocalipse, outro profeta também fez uma importante revelação quanto ao futuro destino de Satanás. O que Isaías fala aqui em Isaías 14, de 12 a 14, também é uma previsão futura. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Aqui norte, a gente sabe que o norte é a parte mais alta do céu, né, onde fica a estrela Polaris. Isso só vai entender quem tem a real cosmologia, né? Quem entende a verdadeira cosmologia da Terra, que é uma Terra plana. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, o profeta Isaías também já tinha profetizado isso, que está em que está em Apocalipse 23, quando ele foi encerrado no abismo por 1000 anos. Só que no final do milênio, Satanás será solto para tentar as nações que nunca estiveram sob a influência dele. Então ele vai fazer uma espécie de um filtro antes da descida da Nova Jerusalém Celestial, para ter certeza mesmo que a Terra vai estar totalmente limpa, né? Então vamos lá. Por que Satanás terá que ser preso durante o milênio? A gente já explicou, mas vamos dar mais detalhes. No início, Deus criou a Terra perfeita. Seus planos revelavam o projeto de um mundo maravilhoso, onde reinaria a justiça. Nele habitariam homens santos, os quais Jesus nomeou como os filhos do reino, em Mateus 13:38. Só que quando o pecado alojou-se na terra, surgiram os ímpios. A evangelização e a conversão das nações ao longo de todas as épocas têm sido barradas pela atuação do inimigo. A vinda do Messias marcará o fim desta era de pecado. O milênio terá início com Jesus reinando na terra. Sobre esse assunto, a Bíblia diz o seguinte. Então vamos voltar para Apocalipse 5. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A Bíblia diz que a prisão de Satanás será necessária porque haverá nações na terra durante o milênio. É uma conclusão óbvia e racional. Portanto, a terra não ficará desolada e vazia. Isso é uma falsa doutrina aí que é pregada por algumas seitas, por algumas denominações que distorcem lá o livro de Jeremias, se não me engano é Jeremias 23, que está falando da invasão de Israel. Não tem nada a ver com a terra no reino vindouro. O Senhor Jesus... 4, 23, né? 26. Que eles falam lá Jeremias de um que refere à invasão de Nabucodonosor sobre Israel. Eles pegam um trecho ali tentando aplicar para o milênio de terra vazia, né? Qual que é o capítulo mesmo, meu Flávio? Jeremias capítulo
o capítulo? Oi. Qual que é o capítulo de Jeremias? Vai aparecer aí no estudo. É o capítulo 4 de Jeremias. Ah, tá. O capítulo 4, que é a invasão do rei Nabucodonosor a Israel, que eles falam que na verdade seria a terra vazia, né? Eles pegam versículos isolados. Na verdade só ficou vazia por causa da fuga do povo. Depois, na continuação do Estava capítulo... vazia só uma parte ali de Judá, né? Da terra de Judá, não é da terra inteira, da terra mundo, né? Só a parte ali da terra de Judá. Isso a gente vê claramente no verso 5 de Jeremias 4, né? Sim, e depois o versículo 29 fala ao clamor dos cavaleiros, fugiram todos. Quer dizer, não havia mais ninguém porque tinham fugido, não é porque tinham morrido todos, né? E aí eles pegam um trechinho ali tentando aplicar isso para o mundo inteiro. Não, perfeito. Então vamos dar seguimento aqui. Então, essa intervenção, a prisão de Satanás, tem o objetivo de preservar a terra. Desculpa, o Senhor Jesus, ao retornar, terá que interromper a destruição provocada pelo próprio homem. É evidente que por trás de tudo isso está Satanás. Essa intervenção tem o objetivo de preservar a terra e não para causar sua total destruição. Deus não tem prazer na morte, e sim na vida e sua preservação. Nós temos aqui uma passagem em Salmos 36:6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então, o reino de regeneração e não de destruição. Agora vamos para o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem está acompanhando o estudo desde o começo, nós já provamos, tá, pelos capítulos anteriores, que a marca ela é espiritual. A gente vai fazer um breve resumo aqui para as pessoas que não acompanharam os estudos anteriores, mas vamos lá, vamos explicar o verso por completo. Então, aqui está falando da ressurreição dos eleitos que foram fiéis até o fim e que não receberam a marca espiritual da besta. Importante destacar novamente Mateus 19, 27 e 28, quando Pedro indaga Jesus. Então a gente leu essa passagem agora há pouco, né? Pedro fala, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Aí Jesus fala, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Obviamente, o poder para julgar será aqui na terra, e não no céu, onde habitam os anjos. Todas as pessoas, sem exceção, estão seladas com a marca de Deus ou com a marca de besta. Na mão, no sentido das obras, ou na testa, no entendimento. Então, você está marcado com a marca da besta na mão, é você obrar de acordo com a doutrina desse império romano aí, do paganismo, que permeia todo o sistema religioso. E na testa é você ter os falsos entendimentos, as falsas doutrinas, você acreditar e defender as falsas doutrinas que são pregadas pelas seitas religiosas. Mas ambas as marcas são espirituais, nunca foram e jamais serão físicas. Quem está esperando marca física é porque está muito perdido, assim, a pessoa está muito afundada no engano. Mas ela pode sair, entendeu? Basta ter boa vontade, estudar. Então, a marca da besta, falsas doutrinas do romanismo, sistema religioso, tenta imitar a marca de Deus, revelada em Deuteronômio 6:8. Enquanto a marca de Deus nos revela um Deus único, a marca da besta nos revela um Deus trino, membro de uma trindade e várias outras falsas doutrinas antibíblicas, tais como:
Nós listamos aqui algumas só para dar exemplo, tá? Depois a gente vai fazer uma live desenvolvendo, ou uma série de lives desenvolvendo cada uma delas. Então, entre as falsas doutrinas, que é a pessoa que crê nisso, ela batismo em títulos trinitários, conforme catecismo católico e não em nome do único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tal como todos os batismos do livro de Atos. Morar no céu também é uma falsa doutrina. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É muito claro que o reino vindouro vai ser na terra. Nós temos essa passagem de Mateus 5,5. Imortalidade da alma dos condenados, nós vamos ver ainda hoje isso. Ressurreição dos mortos antes do toque da última trombeta, também é uma falsa doutrina. Guarda do domingo ao invés do sábado, em adoração ao Deus Sol e violação direta ao quarto mandamento. Dízimo em dinheiro na nova aliança. Revogação da lei pela graça, sendo que elas caminham juntas. E comer animais imundos que são abomináveis ao Senhor. Isso aqui é só um exemplo, tá, das falsas doutrinas pregadas por praticamente todas as denominações religiosas. Então, se a pessoa ela tem essas crenças, ela obra de acordo com isso, ela não tem chance de participar da primeira ressurreição. Se o irmão Bom, Gilberto, pode falar. Então, foi feita uma pergunta aí. Mas quem não tem a marca não pode comprar e nem vender. Então, a pessoa precisa assistir a live que nós fizemos do Apocalipse capítulo 13, que ali fala do império da besta que surge da terra com 2 chifres e que fala como dragão, semelhante a um cordeiro, mas fala como dragão, para poder entender quando que se cumpriu esse período de 1260 anos de supremacia do anticristo, da besta, onde foi feito essa obra aí de marca da besta, né? E quem não tinha marca não podia comercializar, nem comprar e nem vender, que era a excomunhão e o interdito, 2 instrumentos do Sacro Império Romano que proibia a pessoa de ter parte na sociedade, se ela não aceitasse na mente, ou seja, na testa, ou seja, concordando com os dogmas da besta, ou na mão, obrar, fazer conforme ela desejava. Se a pessoa não aceitasse isso, ela era excomungada, ela era banida da sociedade, não podia ter comércio. E assim era que funcionou durante mais de 1000 anos. Então precisa estudar esse assunto aí, para entender sobre a marca da besta. E os santos do Altíssimo são aqueles que creram na verdade, receberam a marca de Deus lá de Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Isso é a marca de Deus nos servos dele. Esses daí vão ter parte na primeira ressurreição, que fala aí no Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. Pode continuar, irmão Gilberto. Perfeito, irmão Flávio. Essa vedação de não poder comprar e nem vender já se cumpriu plenamente. Excomunhão, interdito, proibiram a usura, a pessoa perdia o comércio, colocaram até proibição no código canônico. Então isso já se cumpriu assim amplamente, tá, pessoal? De não poder comprar e nem vender, e durou muitos anos. Então, não é questão de discordar. Assistam aqui, ó, o capítulo 13, que tá aqui na playlist. Assistam as lives 16 e 17, e tem apostila também explicando sobre a marca da besta, sobre a não poder comprar e nem vender. Já se cumpriu na história plenamente, com leis proibindo usura, empréstimo, comércio, excomunhão, interdito, código canônico. Assim, não tem nem o que falar mais. Se a pessoa tá achando que vai ter... Ainda mais que quando Cristo voltar, a Bíblia é muito claro. Vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar casando-se, se dando em casamento, comendo, bebendo, fazendo festa. Vai estar tudo perfeitamente normal, tá? Não tem nada disso pro tempo de hoje. Então vamos dar sequência.
A marca de Deus, como o irmão Flávio muito bem introduziu, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então essa é a marca de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, igual a marca da besta, a marca de Deus, hein? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, na testa. Então, no livro de Deuteronômio, a marca de Deus, ela marca a mão e a testa. O que Satanás fez? Tentou imitar. Nós temos que entender isso, tá, pessoal? Não adianta achar que a marca é física, senão vocês vão se perder. Eu sei que todos os youtubers pregam que é física, só que todos estão no engano. A verdade é algo raro, entendeu? A verdade é como um tesouro. A pessoa, quando ela encontra o tesouro, ela tem que dar graças a Deus e saber valorizar. Então, aqui é o entendimento, tá falando de entendimento também. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, na testa. Deuteronômio 6, de 4 a 8. A marca de Deus também aparece aqui em Apocalipse 7:4, e ouviu o número dos selados, e eram 144 mil. Apocalipse 7:6 também, os selados com a marca de Deus. Apocalipse 14:1, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Também é espiritual, não vai estar escrito na testa dos 144 mil israelitas o nome lá de Deus, Yahweh, não vai estar escrito literalmente, pessoal. Também é espiritual. Em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, mas estão selados com a marca de Deus. Efésios 1, 13 a 14. Nele, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui, foram selados, foram marcados. Em algumas versões, vocês foram marcados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade. Nos marcou como sua propriedade. Mais uma vez, não é física. Esqueçam isso de marca física, vocês vão se perder. E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Tá? Então, esse estudo, eu tenho ele completo, tá aqui, na descrição desses vídeos, dessas lives, inclusive na de hoje. Marca de Deus versus marca da besta. Quem ainda tiver dúvida, baixa esse estudo e vocês vão entender. Aqui eu falo de tudo, de Apocalipse 13, versículo por versículo. A gente explica dos títulos, do 666, a gente explica sobre o chip, o resumo do significado da profecia, explica quem é a besta no contexto do capítulo 13. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, a primeira ressurreição, também chamada de melhor ressurreição, é mencionada, entre outras passagens, em 1 Tessalonicenses 4,16 e Hebreus 11,35. Vamos ler essas passagens. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente vê claramente que é literal. Você tem literalmente a primeira ressurreição, e no final do milênio nós vamos ver que haverá a segunda e última. E em Hebreus 11 também.
os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então ela é chamada também de melhor ressurreição, a primeira ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Estão falando dos mártires aqui, dos santos, dos mártires, dos perseguidos, né? Que não negaram a Cristo até o final, justamente para participar, para alcançar a primeira ressurreição, a melhor ressurreição. Então, os que morreram no Senhor, tendo sido batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, selados, foram abençoados no versículo 4. Os outros mortos e todos aqueles que receberam a marca da besta são claramente excluídos dessas bênçãos. Então, os outros mortos e todos aqueles que receberam a marca da besta são claramente excluídos dessas bênçãos. Eles não vão fazer parte da melhor ressurreição. E esses 1000 anos de domínio são dos santos que perseveraram até o fim, e não dos ímpios. Estamos diante da quinta das 7 bem-aventuranças do livro. Esta frase reforça o sentido dos versículos 4 e 5. Os fiéis participam da ressurreição vitoriosa para reinar com Jesus. Os imundos não têm parte com Cristo. Aqui a gente coloca as citações. A participação da vitória do reino do Cordeiro exige a santidade. Então, algumas seitas, elas falam, não, você não pode fazer nada, né? Só precisa aceitar Jesus, ele já fez tudo. Mas não é bem assim, pessoal. Para que você seja favorecido pela graça, que é um favor imerecido, você tem que ser digno de Cristo. Então ele fala, aquele que não tomar a cruz e me seguir não é digno de mim. Não basta só crer. Nós temos uma passagem que eles falam, né, os crentes, entre aspas, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas, não fizemos curas, expulsamos demônios em seu nome. Ele, aparte-se de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, eles eram realmente crentes, e eles realmente fizeram maravilhas em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Mas eles não eram dignos. Aqui em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque até os demônios são crentes, né? Mas sem santidade, sem percorrer o caminho estreito, sem perseverar até o fim, ninguém verá o Senhor. Ao vencedor, a coroa da vida, já é dito em Apocalipse. Apocalipse 21, 8, ó, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Cristo, quando ele vier, ele fará separação entre bodes e ovelhas. Nós temos aqui a passagem de Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Os eleitos governarão juntamente com Cristo sobre as nações, com corpos glorificados, incorruptíveis. Em Apocalipse 2, nós temos a seguinte menção: eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então os primeiros ressuscitados, eles serão governadores, prefeitos, eles vão ter poder sobre as nações. Então é isso que o versículo fala, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vão participar ativamente do reino, terão cargos, serão sacerdotes, governadores, prefeitos,
Cada um vai ficar incumbido de uma região, e Cristo será o rei. Se o irmão Flávio quiser fazer alguma consideração, deixa eu ver o chat aqui. Então, nessa passagem aí está mostrando que o reino é na terra, porque para reinar e ser sacerdote com Cristo durante 1000 anos é um período que se diz respeito aqui à terra, não ao céu, lá, trono de Deus. Anos, meses, dias, horas estão relacionados ao grande relógio de Deus, que é o domo, a terra, com o sol, a lua, as estrelas. E um reino só pode ocorrer aqui na terra. Não tem nenhuma lógica desses santos do Altíssimo reinar sobre os anjos lá no céu. Mesmo porque as Sagradas Escrituras, ela não pode ser anulada. Lá em Daniel capítulo 7, versículo de número 26 e 27, 26 e 27, né, diz que os santos do Altíssimo vão possuir os reinos debaixo de todo o céu. Será dado ao povo do Santo do Altíssimo. O que está debaixo de todo o céu? A terra. Todos os domínios o servirão. Quer dizer, os restantes das nações passarão e deverão obediência aos santos do Altíssimo. E Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, fala também claramente que vai ser aqui na terra. Dizendo lá, digno é o Cordeiro de desatar os selos, porque foste morto. Com teu sangue compraste homem de todas as tribos, línguas e nações. E o verso 10 diz, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Falando claramente que é sobre a terra. E é esse período de 1000 anos. O milênio vai ser sobre a terra, não há como ser outra coisa, está totalmente embasado nas Escrituras Sagradas. Perfeito, né? Daniel 7, 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Então é na terra, debaixo do céu. Muito bom, vou até incluir essa passagem na apostila, porque essa apostila também vai ser disponibilizada para vocês amanhã. Nós já disponibilizamos todas até o capítulo 19 e até amanhã vai estar disponibilizada essa aqui do capítulo 20 no link, no mesmo link. Também Apocalipse 5, verso 9 e 10. Não, isso já está. E também ele confirma bastante isso. Apocalipse 5, verso 9 e 10 e Apocalipse 2, verso 25 ao 27. Com essas passagens não tem outra forma da pessoa ser enganada. Ela vai ver que a Bíblia está mostrando claramente que o reino, o milênio, vai ser sobre a terra. Perfeito. Vamos para os versos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, Satanás, ele será utilizado como instrumento de juízo de Deus no final do milênio, para tentar os povos que nunca estiveram sobre a influência dele. Então ele vai fazer a separação final entre os santos e os ímpios, antes da descida do tabernáculo de Deus. Então, quem cair na tentação de Satanás no final do milênio, não vai poder participar do reino de Deus, do reino eterno de Deus. Então é o último filtro. Então, Satanás ele vai ser solto dessa prisão no abismo, justamente para tentar e a gente conseguir, e Deus conseguir filtrar os ímpios que estão na terra, no reino milenar. E aí vocês já vão entender o que vai acontecer com eles.
Então, em 1 Pedro 5, 8 e 9, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Os santos resistem pela fé. Então, os verdadeiramente santos, eles não vão ser enganados. Eles vão ser preservados. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui nós somos exortados a resistir às tentações do inimigo. Vigiar, né? A gente tem que estar vigiando, orando, lendo a palavra para não cair nas armadilhas do inimigo. Então Satanás ele terá a última oportunidade de tentar as nações e pelejar contra os santos do Altíssimo como perseguidor, usando o poder dos povos que conseguir ajuntar. Esse versículo fala de Gog e da terra de Magog, né? Gog e Magog, no Apocalipse, esses nomes eles aparecem somente aqui. Esta menção vem de Ezequiel 38 e 39. No capítulo 36, Deus prometeu a restauração de Israel. No capítulo 37, outras mensagens reforçam esta promessa. De repente, no capítulo 38, Gog, da terra de Magog, ajunta um exército das nações ímpias e invade Israel restaurada. Israel agora, né? Pós 1948. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu, que vai dar ensejo, Ezequiel 38 e 39, vai dar ensejo à batalha do Armagedon, tá? Então, hoje, Gog é a Rússia, que vai estar aliada com alguns países árabes, Turquia, Síria, Irã, Iraque, para pelejar contra Israel. Então, pode falar, irmão Flávio. Queremos agradecer a irmã Adria Mendes, de São Paulo, aí, que nos deu essa oferta aí de R$10. Que Deus abençoe ela, vai ser aplicado na obra de Deus. E dizer aos irmãos, né, que o estudo do Apocalipse, ele é uma série que está, digamos assim, abrindo o entendimento de muitas pessoas sobre quem é o anticristo, né, o que é a marca da besta e o reino milenar sobre a terra. É um livro muito importante. Existe bem-aventuranças para quem estuda o livro do Apocalipse. E já estamos chegando nos últimos capítulos, né? Capítulo 20, falta agora só o capítulo 21 e 22. Então, quem não estudou os outros da série, olha, converse com as pessoas que estão assistindo e já ouviram e assistiram outros vídeos da série, para vocês verem como está sendo impactante. O Espírito Santo de Deus está impressionando as mentes das pessoas sobre as verdades e revelações que o Apocalipse traz. Perfeito, irmão Flávio. Agradecemos a irmã Adria Mendes Artesanatos pela colaboração. Vamos dando sequência aqui ao estudo. Então, Deus, ele peleja contra Gog e as nações, e os ímpios são destruídos e enterrados no capítulo 39 do livro de Ezequiel. A comparação das nações citadas em Ezequiel 38 com as linhagens dos povos em Gênesis 10 mostrará que não são descendentes de Sem, o antepassado do povo santo, lá o filho de Noé, né? O uso desses nomes representa os povos ímpios que se levantam contra o reino do Senhor e contra seu povo escolhido. O resultado naquele contexto foi a derrota total de Gog e seus aliados. Então, Gog e seus aliados, eles serão derrotados na batalha do Monte Megido, do Armagedon, que vai acontecer muito em breve. E depois, no final do milênio, são usados esses mesmos termos para denominar as nações
que vão contra os santos. Mas o resultado vai ser o mesmo, né? O resultado naquele contexto foi a derrota total de Gog e seus aliados, e no final do milênio também. Eles serão derrotados pelo próprio Deus, a gente já vai chegar lá. Aqui ele coloca, para as ajuntar em batalha, no final do versículo 8. Que é o mesmo intento dos espíritos imundos em Apocalipse 16, 13 e 14, no derramar da sexta taça. A gente tem uma passagem parecida aqui. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui está falando do Armagedon, e vai ser o mesmo intento. Por isso que são usadas as mesmas palavras no final do milênio. Os exércitos reunidos anteriormente contra o Cordeiro foram derrotados na Batalha do Armagedon, conforme Apocalipse 19, de 19 a 21 e Ezequiel 38. Agora o diabo chama as nações do final do milênio para atacar o povo de Deus. E nós temos também cujo número é como a areia do mar no versículo. Voltando aqui, ó. Cujo número é como a areia do mar. O que significa isso? Números podem impressionar os homens, mas nunca impressionam o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não devem impressionar os seguidores dele. A questão não é quantos, e sim quem. O diabo é um perdedor e perderá esta última batalha final contra o Senhor e seus eleitos. Jesus é um vencedor, e aqueles que ficam do lado dele têm garantida a vitória. Então nós vamos ver que mesmo em grande número, eles não vão ter a menor chance, tá? Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Cercaram aqui a cidade santa, né, o arraial dos santos. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou, e os consumiu. Então eles foram imediatamente destruídos. Não importa no número que eles estavam. Os inimigos vêm contra o povo de Deus, sitiando o acampamento dos santos e a cidade de Jerusalém. Vemos aqui uma multidão de soldados das nações dos 4 cantos da terra se reunindo contra os santos. Como nas outras batalhas, Ezequiel 38 e 39, Salmos 2, Apocalipse 19, o inimigo é completamente derrotado e consumido pelo fogo que desce do céu da parte de Deus. E um detalhe importante aqui, ó, logo no começo do versículo, e subiram sobre a largura da terra. Uma curiosidade, a palavra largura é platós em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, platós significa algo plano e em forma de disco. É mais uma passagem que comprova o nosso real formato da terra, que é um plano em forma de disco. Então a Bíblia inteira ela tem mais de 400 passagens comprovando que nós moramos em uma terra plana, imóvel, sustentada por firmes colunas e coberta por um domo celeste que é rígido como o espelho fundido. Então, só uma curiosidade aqui. No versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nos estudos anteriores nós vimos quem que era a última besta e o falso profeta, né, o sistema religioso com maior destaque ao protestantismo. Isso está nas lives anteriores. E o diabo também ele foi lançado no lago de fogo. O que significa isto? Após o último ato de destruição das nações que foram enganadas pelo diabo, assim como a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo no início do milênio, ou seja, eles foram aniquilados, o diabo também é lançado, porém no final do milênio.
Então, o milênio ele é instaurado já sem a besta, esse império da besta e o sistema religioso. Ele já começa sem esses dois sistemas de engano. E o diabo ele ainda não é aniquilado. Ele começa preso. Depois ele é solto no final. E aí ele só vai ser lançado da mesma forma com a besta e o falso profeta no finalzinho. No final do milênio, depois que ele tenta as nações e as nações são destruídas. Então as nações vão pelejar contra os santos, eles sitiaram a cidade santa, foram destruídos, e aí o diabo sozinho vai lá e é lançado também. Agora aqui é uma parte polêmica, tá? Que é um problema de tradução que leva praticamente todas as pessoas ao engano. Essa parte aqui. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isso aqui traz aquela doutrina da condenação eterna dos não salvos. Então eles falam, você não foi salvo, você vai ficar eternamente, pelos séculos dos séculos, queimando e sofrendo no lago de fogo. Vai ser um tormento sem fim. Vai passar 1 milhão de anos, você vai estar lá gritando no lago de fogo. Vai passar um bilhão de anos, você vai estar lá no lago de fogo, sendo queimado pelo ácido, pelo enxofre, pegando fogo, desesperado. Depois vai passar mais 30 bilhões de anos, você vai estar lá ainda. E é isso que é pregado por todas as seitas, né? Por todas as denominações religiosas. Só que, na verdade, a imortalidade ela somente é conferida aos salvos, os quais receberão o corpo glorificado, incorruptível, corpo ressurreto, que é o mesmo corpo que Cristo tem hoje. Cristo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele recebeu esse corpo glorificado. Ele, inclusive, podia se transportar de uma cidade para outra rapidamente. Os apóstolos, alguns discípulos nem reconheceram ele, né? É um corpo indestrutível. Só que não existe uma única passagem bíblica dizendo que os condenados também serão revestidos do corpo glorificado. Nós estamos diante de uma tradução tendenciosa, que foi muito utilizada para a venda de indulgências. Primeiro é necessário esclarecer que inferno é apenas a sepultura para aqueles que dormem no pó da terra, ou seja, todos os mortos. Todos os mortos estão no inferno. Os bons, os maus, os santos, os ímpios, todos os mortos nesse momento estão no inferno. Nos textos originais temos o termo Sheol no hebraico ou Hades no grego, sendo que ambos significam sepultura. Então, a palavra inferno é sepultura, nada além disso, tá? Então, todos que morreram até hoje, com exceção do Senhor Jesus, estão no inferno, sepultura, aguardando a primeira, a melhor ressurreição, ou a segunda ressurreição. A segunda, ela pode ou não levar à condenação. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Nós temos aqui Apocalipse 20, 14, o próprio inferno, ou seja, a sepultura, será lançado no lago, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mesmo a morte é lançada no lago de fogo para que ela seja aniquilada. Ela não vai mais existir. Então, quando a Bíblia fala que o fogo nunca se apaga, não podemos esquecer que aquilo que é consumido pelo fogo, esse sim se extingue. Portanto, o fogo é eterno, no sentido de consumir tudo até o fim, exatamente como ocorreu em Sodoma e Gomorra. Então, nós vamos provar para vocês que o fogo eterno, ele tem um momento que ele se extingue. Vamos pegar Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então isso está em Judas 1:7. No hebraico, que é a linguagem original das Sagradas Escrituras antigas, isso fica mais fácil de entender. A palavra correta é olam, enquanto durar. Mas no Novo Testamento, o significado foi distorcido. Então,
aqui que tá, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, e de dia e de noite serão atormentados perpetuamente, ou enquanto durar. Vocês já vão entender a diferença. Parece que é sutil, mas faz toda a diferença. Então, a palavra é olam, que seria o mais correto enquanto durar, que foi distorcido quando foi trazido para o grego e depois para as outras línguas no Novo Testamento. A melhor tradução para olam seria perpétuo, no sentido de enquanto durar. Mesmo a prisão perpétua tem um prazo de duração, ou seja, até a morte do condenado, e não para todo sempre. Então, a pessoa é condenada à prisão perpétua. Não é algo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, pelos milênios dos milênios. É até que ela morra, até que ela seja extinta. Mesma coisa o lago de fogo. O fogo é eterno até que ele consome a alma. Então, Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, no sentido até que se consuma. Prova disto é que a região de tais cidades ainda existe no Oriente Médio, mas não estão pegando fogo, já que foram completamente consumidas. Pode falar, irmão Flávio. E completando esse raciocínio que você está falando, ali no próprio texto diz: esta é a segunda morte. Se fica queimando eternamente consciente, não morreu. Exatamente. Não tem morte. Não tem a segunda morte. Exatamente. Então aqui, ó, haverá aniquilação dos ímpios. Por isso que a Bíblia fala em desprezo eterno. Vamos pegar Salmos 92:7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Aqui está certa a linguagem. Serão destruídos perpetuamente. É uma destruição total. Salmo 145:20. O Senhor guarda todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos, ou seja, aniquilados. Jeremias 10:24 deixa mais claro ainda. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Quem é lançado no lago de fogo, por mais que tenha um período de sofrimento, ele acaba sendo reduzido a nada, ou seja, é a segunda morte. Não vai ficar queimando e gritando por 300 trilhões de anos. Não é isso que a Bíblia fala. Provérbios 2:22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Serão exterminados. Salmos 37:38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Nem as relíquias irão existir. É uma destruição total. Importante ressaltar que a Bíblia nos revela que existe um grau de punição para cada ímpio no lago de fogo, na segunda morte. Mas ele não é eterno no sentido de nunca ter fim. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Se pegarmos aqui, por exemplo, Lucas 12:47, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então tem uma dosimetria da pena. Pegar aqui Lucas 12:47, por exemplo, para a gente ver, alguns recebem menos açoites. Quer ver? Também fala, ai de ti, Corazim, Cafarnaum, né? Porque sobre ti haverá mais rigor, um juízo com mais rigor do que com Sodoma e Gomorra. Se vai ter mais rigor para Cafarnaum, Corazim, que Jesus fez milagres lá e eles não aceitaram a verdade, significa que existe níveis de juízo. Existe essa dosimetria aí do juízo. Agora, se todo mundo foi queimado e fica para sempre sendo queimado, não existe nível de punição. É todo mundo igual. Todo mundo igual. O Hitler vai ter a mesma punição que o ateu bonzinho,
que uma criança que não alcançou a salvação, não tem sentido. Aqui, ó, por exemplo, Lucas 12:47 fala: será castigado com muitos açoites. No 12:48, mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Quem que é o servo aqui do versículo 48? É aquele servo que ele nunca teve contato com a palavra de Deus, ele nunca conheceu o evangelho, a pregação, uma pessoa que mora num lugar totalmente isolado. Então, o que não soube das leis morais de Deus, muito embora elas estejam escritas em nosso coração, mas ele tinha uma certa ignorância. A ignorância não salva, mas ele vai ser castigado de uma maneira com menos açoites, mais leve, digamos assim. Então tem uma dosimetria da pena aqui. Tá muito claro, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Portanto, fica claro que a pena é proporcional aos gravames, é proporcional às ofensas. Por isso que vai ter um julgamento. Por fim, a doutrina da imortalidade da alma vem do paganismo. Somente o Criador pode conferir a imortalidade que é restrita aos salvos. Aqui em Ezequiel 18:23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? O próprio Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, na condenação. Ele mesmo diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Porque, assim, eles são chamados ao arrependimento, só que muitos não vêm, entendeu? Ezequiel 18:27. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Do contrário, o que é? Do contrário, não conservará sua alma em vida. A consciência, a alma vai desaparecer. Então, a Bíblia ela deixa muito claro isso, e a gente não pode se pegar a uma passagem com uma tradução enviesada. Isso foi muito utilizado antigamente pela Igreja Católica para vender indulgências. Então eles colocam até hoje que o Papa ele tem poder para perdoar pecados na Terra. É uma grande heresia da grande meretriz da Igreja Católica, que se o Papa perdoar um pecado, Deus é obrigado a perdoar lá no céu. É um negócio totalmente absurdo. Então eles vendiam por valores altíssimos, né, indulgências, usando essas passagens, essa condenação eterna. Só que essa questão da aniquilação não deveria agradar ninguém, né? Pois o fato de perder a vida eterna no paraíso, ser condenado no julgamento do grande trono branco e ser lançado no lago de fogo para uma segunda morte dolorosa, deveria ser mais do que suficiente para as pessoas buscarem a religação com o Criador por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então a condenação ela não é eterna, mas é algo... Você vai perder, imagina, perder a vida eterna no paraíso, na terra totalmente regenerada. Você vai ser condenado. Sem falar a vergonha, né, que passa diante do trono de Deus, né? Sim, passar uma grande vergonha diante do trono de Deus, dos anjos, receber todas as acusações e ser jogado vivo no lago de fogo é algo terrível, E vai receber os açoites, né? Todos os condenados vão receber os açoites, ou seja, vai ser doloroso. Só não é para sempre, mas a gente tem que buscar a salvação, buscar a santificação, a salvação. A Bíblia fala da aniquilação eterna, né? Não vai ficar para sempre ali. Vai ser um momento que a própria morte vai ser destruída e não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor no reino eterno. Como é que tem gente lá sofrendo eternamente se a Bíblia fala que depois não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor? É por um tempo o suficiente para pagar aquele mal que fez e aniquilação eterna. É isso que a Bíblia ensina. Exatamente. Algumas passagens têm desprezo eterno.
Desprezo eterno é porque a pessoa deixa de existir. Ela deixa de existir. Vamos dar sequência aqui para o verso 11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, o trono branco. O trono nos mostra o poder e o domínio de Deus. E o branco representa que toda a justiça foi realizada, remetendo também à pureza e à santidade, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Estamos falando de total renovação a partir deste momento. Mais uma maneira de frisar a santidade de Deus. A criação corrompida pelo pecado não pode ficar diante da perfeição de Santo Deus. Por isso haverá novos céus e nova terra. Agora vamos para os versos 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Quando fala que o inferno também deu os mortos, porque o inferno é justamente sepultura. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Tem muitas seitas religiosas que falam, bom, a salvação é pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, pega o Efésios 2 e praticamente desconsideram as obras. Só que a gente vai entender que a fé sem obras ela é morta, tá? A gente vai entender isso um pouco daqui a pouco já. Então vamos falar aqui, ó. Estamos diante da segunda ressurreição, que é a ressurreição geral, também mencionada em Daniel 12. Esses mortos aqui, que estavam diante de Deus, do trono, eles são do final do milênio. Que nós vimos anteriormente que os primeiros ressuscitados é logo quando Cristo retorna. Então, quando Cristo retorna com os santos anjos para instaurar o reino milenar na terra, os primeiros ressuscitados já surgem ao toque da última trombeta. Isso está também em 1 Coríntios 15, 51, 52. Agora, nós estamos falando da ressurreição geral, da grande multidão, que é a segunda ressurreição. Então nós temos também Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, uns para a vida eterna e outros para a aniquilação, desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Em João 11, também é falada sobre a segunda ressurreição do trono branco, também denominada de ressurreição do último dia. Então, a segunda ressurreição, ela também é chamada de ressurreição do último dia. Temos essa passagem aqui em João 11. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ele estava conversando com Marta, né, sobre Lázaro. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ela era judia, que conhecia a sua doutrina. Só que nesse caso, Jesus estava falando que ele já ia ressuscitar ele naquele dia. Mas o que ela falou tá certo, né? Quando ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, essa doutrina tá correta. Outras passagens sobre a segunda ressurreição. Mateus 10, 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Está falando de Cafarnaum, Corazim.
Lucas 11:31 também, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:32, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, os homens de Nínive, Síria, né? Eles, só com a conversão de Jonas, eles já se converteram, já pararam com as iniquidades. E quando o próprio Jesus, que é muito maior que Jonas, estava pregando para os próprios judeus, muitos não se converteram. Então, e aqui também a passagem dá a entender que vários livros foram abertos. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Então, vários livros foram abertos, dentre eles o principal, que é o livro da vida. Temos aqui um julgamento pesando as obras, as palavras e as atitudes das pessoas. Tudo que é feito e falado pelos homens é anotado nos livros. Sobre as obras, podemos citar um trecho de Tiago, capítulo 2. Porque o sistema religioso, para deixar os fiéis, na verdade, os clientes confortáveis, eles falam, você não pode ser salvo por obras, dando a entender que não tem que fazer nada. Não, a salvação é só pela fé, aceitou Jesus, Jesus já está justificado, nenhuma condenação mais incidirá sobre ti. Tem o calvinismo, né? Calvinismo, não, uma vez justificado, sempre justificado. Deus deu um único decreto, não tem como perder a salvação. Aí a pessoa, ela, sentar no sofá e esperar a graça, né? Ela, não, eu creio em Jesus, creio que Jesus é meu salvador, acabou. Não tem que fazer nada. Será que é assim? Vamos ver. Tiago capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, até os demônios têm fé. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então o que Tiago está falando aqui? Que não tem como separar, como desassociar a fé das obras. Porque a fé sem obras está morta. As obras, elas são os frutos. São justamente as evidências da fé verdadeira. Sobre Raabe, eu peguei aqui Hebreus 11:31, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Só que ela mostrou que ela tinha fé, porque ela era dona lá do prostíbulo, e só de ouvir falar sobre o Deus de Israel, as pessoas chegavam lá, os clientes, e contavam as histórias das batalhas, que o Deus de Israel deu a vitória para os judeus.
Só de ouvir falar no Deus de Israel, ela creu. E ela teve a fé. E ela provou. E a fé dela gerou frutos. Tanto que ela provou com a obra, né? Livrando os dois lá para que eles escapassem. Pode falar, irmão Flávio. Se a Raabe fosse calvinista, ela ia ficar sentada lá no sofá dela e ia dizer assim, eu tenho fé que vai dar tudo certo lá pros espias. Exatamente. E não ia fazer nada. Exatamente. Ela não ia fazer nada e ela não ia evidenciar a fé pelos frutos. Quais são os frutos? Ia ser uma fé morta. Ia ser uma fé morta, porque as obras são os frutos. É o que mostra que você tem a fé. Por exemplo, a gente está aqui... A fé verdadeira, ela produz resultado. Né? Então, a pessoa ouve a palavra de Deus e tem fé de verdade, ela põe em prática. Jesus mesmo falou, por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O próprio Senhor Jesus colocou isso entre os discípulos, entre as pessoas que ouviam ele. Por que vocês me falam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos ensino? Tem que praticar, a fé tem que ter resultado. Esse negócio de cruzar as pernas e falar uma vez salvo, salvo para sempre, que é o tipo de crença calvinista, dá resultado lá nos Estados Unidos. Entre o calvinismo, a maioria dos cristãos calvinistas continuam fumando, bebendo, alguns até se prostituindo, e se consideram salvos. Não tem nenhuma obra de salvação na vida deles e se consideram salvos. Se consideram, uma vez salvo, salvo para sempre. Sendo que a verdadeira fé, ela produz obra. Raabe, ela foi lá e ajudou os espias a se salvarem, né? Ela produziu um resultado. A fé dela foi verdadeira. Exatamente. A fé dela gerou frutos através das obras. É o que o irmão Flávio falou. Se ela fosse calvinista, ela realmente ela acreditou de verdade no Deus de Israel. Mas ela não faria mais nada. Ela falou, não, já está tudo decretado. Deus deu um único decreto, não tem o que fazer. Vou sentar no sofá e esperar aqui. Por isso que o calvinismo é uma doutrina de demônio, né? É para deixar os clientes das denominações religiosas confortáveis, achando que não tem risco nenhum. Então você desconsidera aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você desconsidera ao vencedor a coroa da vida. Você desconsidera Hebreus 4, né, que fala da perda de salvação claramente. Não lembro se é Hebreus 4 ou Hebreus 6. Hebreus 6, né? Hebreus 6, Hebreus 6 e também Apocalipse que fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se tem que guardar a coroa, tomar cuidado para ninguém tomar a coroa, é porque existe risco sim de perder a salvação. Claro, em Hebreus 6, 4 e seguintes, inclusive a pessoa aqui, ela renasceu pelo Espírito de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Então tá aqui falando do crente que ele creu em Cristo, em Deus como único e verdadeiro Deus, e no testemunho de Jesus, provou os dons, renasceu do Espírito, se fez participante do Espírito de Deus, provou a boa palavra, aceitou a palavra, entendeu a palavra e mesmo assim recaiu. Então não tem isso, uma vez justificado, sempre justificado. Tá falando, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus, eles não se tornaram dignos. E em Mateus 10, pegar aqui no finalzinho, quando Jesus está falando para os discípulos, Mateus 10, 38, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então não basta só crer, você tem que ser digno dele. Você tem que tomar a sua cruz. Ele fala, quem achar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Ele está prometendo a vida eterna para quem perder a vida por amor dele. Não para quem fala que crê e pronto. Ah, vou lá na frente, eu aceito Jesus. Ele que tem que te aceitar. Se você tomar a sua cruz e for digno dele e perder a sua vida. Então tá tudo errado o que o sistema religioso está pregando. Quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, é que agora eu não vou lembrar o versículo de cor aqui, mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele exorta Timóteo para ser irrepreensível, para ser para perseverar, ser irrepreensível, ser justo, para que ele possa se salvar e salvar aqueles que estiverem ouvindo. Então Timóteo era um discípulo, quase que um apóstolo, né? Ele respondia diretamente para Paulo. E mesmo ele é exortado para que ele não caia, para que ele seja irrepreensível, para que ele possa ser salvo e possa... Aqui, ó, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Não, aqui tá falando do presbítero. Mas tem uma que ele fala para Timóteo, que agora não tô lembrando a passagem. Mesmo Timóteo estava correndo o risco de se perder. Não sei se o irmão Flávio lembra dessa passagem. Sim, tá. Acho que em 2 Timóteo, capítulo 1, né, que ele fala: desde a meninice sabe as sagradas letras, que te pode fazer sábio para a vida eterna. Persevera nessas coisas, exorta, né, na doutrina, porque fazendo isso não somente salvará a ti, como aos que te ouvem. Significa prática, né? Colocar em prática aquilo que aprendeu, e não só ser um ouvinte esquecido. Tiago também fala isso, né? Que aquele que ouve a palavra de Deus e não guarda, é como um homem que olha no espelho e logo esquece como era a si mesmo. Nós temos que ser fazedor da obra, nós temos que ouvir e pôr em prática. Jesus também falou, né? Ele fala lá em Mateus capítulo 7, sabe o homem que construiu sua casa sobre a rocha, que veio os ventos, bateu contra aquela casa, a enxurrada, e aquela casa permaneceu firme. Jesus assemelhou aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, né? E não só ouvir e ficar inerte. Aí ele construiu a casa na areia. Não está exercitando a fé. Perfeito, perfeito. Então, dando sequência aqui sobre o julgamento, né? Então, nós falamos sobre as obras, que a verdadeira fé produz obras, isso vai ser levado em conta. Agora vamos falar quanto às palavras. Nós seremos julgados também, os segundos ressuscitados serão julgados também quanto às palavras. Podemos citar Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então a gente tem que se policiar muito sobre as palavras. É melhor ficar quieto do que falar palavras inúteis, falar palavras de baixo calão, fazer acusações infundadas, porque a gente vai ser julgado por toda e qualquer palavra que a gente já proferiu na vida. Em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, é mais uma coisa para que nós tenhamos que nos policiar. Então não basta, eu creio em Cristo. Porque naquela passagem que os crentes falam, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome, fizemos curas em seu nome, fizemos maravilhas em seu nome. Aparte-se de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Todos eles eram crentes e realmente eles fizeram curas, expulsaram demônios em nome de Jesus. Mesmo porque o nome de Jesus tem poder, tem autoridade. Só que eles não eram dignos. Eles eram crentes, eles realmente fizeram essas maravilhas em nome de Jesus, só que eles não eram dignos. Aí que tá.
Então, não estamos falando de ateus, estamos falando de crentes que não foram salvos. Ele falou, não vos conheço, nem sei quem vocês são. Aparte-se de mim. Quantas pessoas no sistema religioso não estão nessa condição? Então, essa doutrina, esse calvinismo aí, que não tem que fazer nada. Não, se você fizer uma obra, você está até ofendendo a cruz de Cristo. Isso é um absurdo, isso é totalmente antibíblico. Cristo, ele fala, aquele que crê em mim, segue os meus mandamentos. Ele fala que, o apóstolo Paulo fala que nós estamos crucificados junto com Cristo. Cristo, ele sempre pede para as pessoas praticarem o bem, seguir o exemplo dele, cumprir os mandamentos. Então, é totalmente antibíblica essa doutrina que prevalece no sistema religioso. Por quê? Eles querem facilitar, né? Facilitar para os pagadores de dízimo, para a pessoa, se a pessoa paga o dízimo, ela... A única coisa que os pastores se importam é isso, né? Que a pessoa pague o dízimo. O resto não precisa fazer nada, não precisa guardar sábado, não precisa perseverar, não precisa tomar a cruz, não precisa fazer mais nada. Agora vamos para os dois últimos versículos. Então vamos lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então são os dois últimos versículos. Aqui finalmente está decidido o destino de todas as almas de todos os tempos. O julgamento, esse julgamento final do trono branco, ele não será apenas para condenação. Os que estiverem inscritos no livro da vida herdarão a vida eterna. Mesmo que eles não participem do reino milenar, como governadores, como sacerdotes de Cristo, mesmo assim, eles vão ter a oportunidade da vida eterna. Numa outra condição, na condição que teriam Adão e Eva se eles não tivessem caído no Éden, que já é uma condição excelente. Aqui nós vemos que a própria morte é lançada no lago de fogo, sendo esta o último inimigo, como podemos ver em 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Aqui é mais uma passagem que prova que não existe esse dogma da Trindade, né? Ora, quando se diz que tudo foi sujeito a Cristo, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. O Deus é óbvio que está acima, né? Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então é óbvio, Cristo vai reinar por 1000 anos, vai ter esse reino de regeneração, a terra ela vai se tornar um reino justo, perfeito, sem ímpios, somente com os santos, tudo funcionando em plena ordem. Vai ser um Éden aqui, né, um paraíso, e quando tudo estiver em perfeita ordem, Satanás já tiver sido aniquilado, as nações que pelejarem contra a cidade santa tiverem sido aniquiladas, e por fim, a morte e o inferno também já tiverem sido lançadas no lago de fogo, a segunda morte, aí o Cristo vai entregar o reino para Deus. Aí sim a gente vai ver em Apocalipse 21 que vai descer a Nova Jerusalém para a terra. Só que a terra ela vai estar totalmente perfeita. Vai estar na condição que Deus planejou desde o início, né? Porque em Gênesis ele criou a terra perfeita. Tudo que ele criou, ele viu que era bom. Haja luz, viu que a luz era boa. Aí separou a luz das trevas. Depois criou as árvores, viu que era bom. Criou o sol e a lua. Ele viu que os luminares também eram bons, tal.
E depois, quando ele concluiu a obra, no último versículo de Gênesis 1, ele viu que tudo era muito bom. Só que acabou sendo corrompido, né? Pela queda, pelo pecado original. Quando entrou o pecado, a terra foi amaldiçoada. Em Romanos fala que a natureza geme. Então a gente está vivendo numa terra amaldiçoada pelo pecado, em que a natureza geme. Isso vai ser revertido. Isso vai ser totalmente revertido, não vai mais existir morte. E quando tudo estiver restaurado, perfeitamente restaurado, Cristo vai entregar o reino a Deus. Que é o que está escrito aqui. Nós acabamos de ler, né? Em 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Então, com isso, a gente conclui o estudo de Apocalipse 15. Desculpa, Apocalipse 20.